Com vocês agora, o professor Dr. Nelson Duran. Obrigado aos coordenadores do Congresso de Nanomedicina por esse convite para falar sobre o nosso desenvolvimento de um novo fármaco. E, em termos de desenvolvimento, é uma inovação única, né? E vou mostrar para vocês como se fez o desenvolvimento desse produto, né? Através dos 15 anos que mais ou menos que a gente trabalha. Aqui estão os nossos colaboradores, né? E, nesse caso, eu vou apresentar só a parte veterinária, que o professor Wagner posteriormente mencionará a aplicação desse Oncoterat, que realmente é uma plataforma, né, farmacêutica para câncer, né? Então, a ideia é mostrar toda a estratégia que a gente utiliza. O Oncoterat, na verdade, como digo, é uma estrutura, é uma marca registrada, né, na qual a gente associa a oncologia, a terapia e como adjuvante. A ideia nossa de desenvolvimento desse produto era não só fazer um fármaco contra câncer, sino que também poderia actuar ajudando os quimioterápicos, né, conhecidos. Por isso que é adjuvante, né? E a formulação é um covéter, que seria a forma, digamos assim, veterinária do Oncoterat, né? Isso foi associado a uma startup gerada na Unicamp, junto com nossos pesquisadores. É importante mencionar que, uma vez que a gente tem a Ninpharma nos permitiu fazer uma série de coisas que, normalmente, dentro da universidade, são muito difíceis de fazer. E possui os direitos mundiais desse desenvolvimento, embora ainda a Unicamp é dona dessas patentes. Mas tivemos acordos. Em novembro do ano 20, a gente inaugurou esse Ninpharma, associando alguns dos pesquisadores nossos, né? E já no 21, a gente fez um acordo de licenciamento para a exploração mundial dessa nova invenção, né, para tratar câncer tanto humano como veterinário. Março 21, realmente é uma fase importantíssima para nós, que alcançamos a ter uma licença exclusiva das patentes da Unicamp para a Ninpharma, não? Isso permitia, claro, uma série de acordos com investidores ou empresas com muita maior facilidade que fosse dependente da universidade. Obviamente, a gente se protege muito bem, né? Nós conhecemos muito bem em termos de patente, e conseguimos patentes nos Estados Unidos, já aprovadas nos Estados Unidos, 3 patentes nos Estados Unidos, e também aqui no Brasil. Então, temos patente no Brasil, nos Estados Unidos 3, e um em andamento com respeito à Comunidade Europeia. Então, estamos bastante bem protegidos em função disso. Bom, o que é o Oncoterat? Aqui eu vou mencionar uma parte mais química, talvez, né? Em termos de mostrar quais são a síntese, qual é a síntese realmente. Bom, primeiro é um complexo inorgânico, perdão. Opa. Ixi. Esse composto inorgânico então, é sintetizado em forma nano, né? Ela tem um tamanho mais ou menos de 310 nanômetros. Ele tem grupos ativos na superfície. Ele se vê bastante homogênea a estrutura dele. E buscamos uma proteína que tivesse uma propriedade também imunológica, embora a gente não sabia muito bem isso ao início.
y conseguimos una proteína que es un tamaño de 4 nanómetros más o menos, entonces ambos nanométricos, y asociados podíamos formar ese producto Oncoterat. Entonces, la verdad es por eso que yo digo que es una plataforma, porque a gente puede mudar esa proteína y conseguir propiedades diferentes. Mas en esa proteína, que es 1416, que vamos a mencionar más a frente, perdón, a gente vai ver, né? Então, vocês veem, o produto Oncoterat é produzido, então, por essa forma inorgânica, nanométrica, com uma proteína nanométrica, e obtendo o Oncoterat, e uma formulação, sendo que a base é a mesma, né? Oncoterat, mas a formulação tem o nome de Oncovet, que é uma formulação veterinária. Obviamente, por conhecimento que a gente tem desde início de estudos de nanotecnologia no Brasil, que é muito importante, inclusive, acordos com a Comunidade Europeia, através de NanoRec, por exemplo, a influência é que façamos muito bem caracterização. E isso aqui a gente faz muito bem. Somos craque na Unicamp para caracterizar a nanoestrutura. E temos todo o material possível para caracterizar ele. Desde NMR, XPS, XRD, etc. Tudo, agora, Raman, FTR, as características da partícula, etc. Microscopia eletrônica. E aqui um estudo bastante interessante de ciclismo circular. Que esse ciclismo circular nos permitiu ver como era a interação da proteína com a parte inorgânica, né? E vimos que era bastante estável a estrutura. Obviamente, como o professor anterior explicou, temos que saber estabilidade, né? Biodisponibilidade. É um produto insolúvel em água, né? Se faz suspensões dele, né? E a estabilidade foram realizados métodos clássicos da Anvisa, embora a Anvisa não tem nenhuma norma com respeito a produtos nanométricos. Inclusive, não tem norma para produto novo. Nós estamos com um problema porque temos estrutura, um nanoimodulador, e é um produto novo. Então, nós temos problema com a Anvisa, né? Porque eles não têm norma para isso. A validação analítica, claro, obviamente, como realmente a Anvisa não tem esses métodos para nano, utilizamos as normas do NanoRec, que é o European Nanotechnology Network, de regulatório, né? Porque a gente participa, junto com o Inmetro, nesse grupo, né? Então, esses são os métodos analíticos que eles comprovaram e aprovam na NanoRec. Em termos de biodisponibilidade, a gente fez com ratos, né? Obviamente, é mais ou menos complicado, mas seguimos normas e protocolos éticos de animais muito bem claros e muito exigentes na Unicamp, e conseguimos fazer, não vou falar de todos os detalhes sobre os resultados dele, mas, pelo menos, entendam um pouco como é o comportamento. O tempo máximo foi 0,6 horas, baixo a curva, etc., né? E tempo médio de 4,5 horas. Tudo o que a gente estudou e analisou esses resultados sugerem que é uma reabsorção enteropática do Oncovet, né? E que é eliminado via ductos biliares. É interessante, a acumulação desse material é principalmente em pâncreas e em baço, né? Já vou mostrar os dados posteriormente. E o importante é que em 48 horas a gente tem completamente metabolizado e eliminado o Oncovet. Aqui tem uma curva típica, né, de concentração plasmática, em duas concentrações diferentes, em função da exposição, e a gente então calcula todos os dados que a gente mencionou. Aqui tem uma tabela, por exemplo, indicando acúmulos, né? Como já falei, pâncreas é muito alto na primeira hora, em baço também, na primeira hora, e também na segunda hora já se observa um aumento no fígado, claro, como é enterohepática, deve ter influência e encontrar nessa fase de eliminação, né? Então, fica bem claro que depois de 48 horas, esse é o controle branco, né? A 48 horas, e dá realmente os valores correspondentes ao base. Ou seja, nós chegamos que eliminamos completamente
compuesto en eso. Entonces, la biodisponibilidad es bastante clara. En estudios preclínicos, estoy siguiendo todo el procedimiento normal en un desenvolvimiento de una nueva droga, ¿no? En este caso, citotoxicidad, siguiendo las normas también de nuevo, digo, la NanoRec, ¿no? Estudiamos una cultura de células de carcinoma de bexiga a través de un método de colorante Hirsch y caseína, ¿no? Junto con iodeto de plamidinium. Eso muestra realmente que después de 24 horas, prácticamente las variaciones son muy parecidas al control. No hay realmente una citotoxicidad evidente en 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque es el padrón en este método. MTT es 48, 72 horas, mas MTT no funcionó en este caso. En temas de genotoxicidad, también estudiamos micronúcleos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esse aqui é positivo, 20, 200, alguma coisa, e os valores de micronúcleos estão aqui em 3 especies diferentes, né? E coelho, em 3 concentrações também diferentes a gente estuda, né? E encontramos que realmente são valores totalmente, não diferem estadisticamente uns de outros, dos controles. Então, não há genotoxicidade do produto. Obviamente, os parâmetros bioquímicos são importantes nesse estudo de toxicologia que a gente fez. Também, novamente, né, em ratos, camundongo e coelho, e os valores correspondentes às hepáticas, à ureia, etc., qualquer desses parâmetros bioquímicos normal em estudos toxicológicos, mostraram que realmente não diferem também dos valores de controle. Então, a gente não tem realmente efeitos de nenhum tipo tóxico evidente nesse estudo. Também estudamos a inflamação de animais, é importante para saber que grau de inflamação ele faz e que pode levar a efeitos definidos e irreversíveis. A gente estudou também com os 3 animais. Aqui só vou mostrar, são muito parecidos, só vou mostrar do rato. Eles mostram que em concentrações baixas de 20, prácticamente esses efeitos estão qualificados por mínimo, médio e talvez sérios, né? Seriam o 4, ou 3. Então, por exemplo, temos a 50 praticamente mínimos, a 50 miligramas já se vê um efeito inflamatório um pouco mais nesses órgãos que estão indicados aqui, né? Um pouco mais significativo. A 100 já realmente mostra valores que já podem ser perigosos em termos de inflamação. Logo, a máxima concentração utilizada em animais é de 100 miligramas. Então, limitou nosso uso dele. Em termos de como se estuda esse clínico, pré-clínico, né? Em câncer, especificamente esse câncer é um câncer de músculo não invasivo. Isso é importante explicar por que é não invasivo, porque nesse momento é a maneira de tratar, ou por quimioterápico, ou por imunoterápico, o que seja, e não a intervenção. Quais são os métodos que a gente utiliza para fazer seguimento desse estudo? Usamos cistografia e ultrassonografia. Na cistografia a gente vê, isso é normal, quando é sem nenhum aditivo, já vemos bastante bem a bexiga, com ar, que se utiliza muito para ver a diferença. Perdão. Eu saltei isso aqui. Bom, eu passei essa, né? Vou explicar, voltar um pouquinho atrás. Esqueci de definir a fase nossa, que é essa aqui. Esse aqui é não invasivo, ou seja, temos tumores in situ, que é tocando a capa urotelial, e tem um que já tem invasão na lâmina própria. Não podemos passar
até 2, porque esse já é músculo invasivo. Então, todos os nossos estudos foram realmente na fase não invasiva, né? Pulese, então, estou aplicando isso aqui. Então, temos a cistografia, mostra muito bem a estrutura da bexiga nesta região. E aqui hay um contraste para a gente utilizar, ver se realmente temos bem localizada a bexiga, né? E mostra realmente, e facilmente aqui. Também a ultrassonografia mostra realmente limpeza total na região região de bexiga, né? Em caso de uma bexiga já com câncer induzido quimicamente, que a gente faz, como vemos como fazer o monitoramento? Olha aqui, também, normal, já se vê algum efeito aqui notório, né? Quando se usa ar, já se vê a diferenciação um pouco melhor, e quando se usa contraste, realmente podemos ver até o grau de massa aqui tumoral e também uma infiltração, na verdade, né, desses tumores nessa região aqui ventral e dorsal, né? Já no caso de ultrassonografia, nossa, meu dedo grande, ultrassonografia já se vê um pouco localizado, né, no caso de câncer, uma massa aqui, o contraste de luz não permite, mas se vê onde estão os asteriscos aqui, realmente a massa do tumor. Aqui um caso de monitoramento um pouco melhor com ultrassonografia, o caso de cima é simplesmente o MNU, né? Perdão, o controle, e MNU quando já foi induzido quimicamente com N-metilnitrosurea, esse é o carcinogênico que a gente utiliza, né? E você vê que realmente já aparecem as massas nas regiões que nós vimos da bexiga. Quando vemos esse tumor, para não ter, pena que não se vê muito bem pela luz, mas aqui, vocês podem ver, acho, que a gente faz um Doppler de cor, né, de tal maneira de determinar se realmente é uma massa real e se tem fluxo sanguíneo. Ele tinha fluxo sanguíneo, então é uma massa tumoral claríssima e não está dentro das paredes dela. Então, realmente, um diagnóstico é realmente uma neoplasia urotelial. Uma vez que a gente vê o efeito sobre essa bexiga desses produtos, a gente faz histopatologia, que é a técnica de cultura de tecidos, né, para ver qual é o comportamento. Nossos patólogos do grupo definem o comportamento de cada um dos tratamentos que a gente tem aqui, através dessas observações de cortes de tecidos e analisados, né, por patologistas especializados. Eles definem isto em termos de porcentagem. E aqui podem ver o caso controle, normal, 100%, claro, né? Depois temos indução química do tumor. Obviamente não tem nada nessa parte, e já está bem avançado, mas ainda assim é não infiltrante, né? Não é invasivo. Já tem 60%, 40%, uma coisa assim, não enxergo. PT1, ou seja, já está bem avançado, e PTA também, marcando uns 60%, né? PT1, perdão. Está no limite, né, de câncer invasivo. Para poder comparar, a gente fez com os componentes do Oncoterat e também com o Oncoterat, claro. Então, aqui a parte inorgânica, ele teve um efeito interessante como imuno, já que deu um 20% de normal, 20% de hiperplasia plana, que é não maligna. Então, ele está respondendo bem. Aqui já, então, começa a diferenciar na parte de PT1 e PT1. No caso da proteína sozinha, também encontramos valores similares na parte normal e hiperplasia plana, e também observamos PTA e PTI, né, e PT1. Então, se vê, há um certo efeito, tanto da proteína, isso foi inesperado, porque a gente não pensava que ia ser tão ativa assim.
Bom, quando a gente usa o Oncothera, agora é a associação, né, dos dois, a gente tem um efeito de 40% normal e 40% de hiperplasia, ou seja, nós temos 80% da fase, digamos, não maligna, né? Ou seja, o tratamento está funcionando muito bem, e só um 20% de PTS, né? Então, vocês veem, parece ser sumatório, mas é mais que um sumatório, porque aparecem, melhoram este aspecto aqui, né, em um porcentagem determinado. Então, seria entre a mistura entre sinérgico e sumatório. Uma vez que a gente faz o efeito e estuda o efeito a nível de histopatologia, a gente tem que saber quais seriam as respostas imunológicas daquele caminho, aquela cascata imunológica da ação de Oncoveter, né? Aqui vemos, então, temos todos os antígenos, né? E estudamos todos eles em condições de controle, também só com carcinogênico, ou seja, com câncer, ou com Oncothera junto, né? E só a proteína e só a parte inorgânica. Mas eu me vou centralizar aqui na parte mais de Oncothera, por tempo, né? Já aqui se vê que o MIT-D88, veja, era 73% de controle, quando tem câncer baixa 66%, e o caso do Oncothera leva de novo esse valor ao valor normal. Ou seja, está puxando o sistema imunológico para defender o sistema celular. Aqui, eu marquei aqui porque é mais importante, são os Toll-like, receptor 4, ele também vai de 54% para 71%, praticamente o controle, né? Aqui tem outros passos, né, no sistema, como o TRIFT vai de 52 para 71, seja acima dos valores de TRIFT normal. IRF3 também vai de 60, era 49, passou para 56, ele vai para 71 mesmo, né? Interferon gama, que esse é importante. Interferon gama, que mostra a sinalização de proteção, né? Era 50% no controle, câncer 53%, e ele vai para 83%, ou seja, há um impulso imunológico evidente, né? Aqui há uma observação interessante que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, que é a relação rank-K, rank-IL, rank-K, e ele mostra o efeito é induzido por P53, né? E induz metástases. Então, abaixar esses valores da expressão rank-L mostra que realmente está lutando contra a metástasis do produto, né? Também temos os fatores de endpoint, como PDL, por exemplo, também tem um efeito bastante significativo, ele sobe muito abaixo aqui, e FOX3 também. Tudo isso nos leva a montar, né, um sistema para explicar como que funcionam essas coisas. Mas antes temos que saber se alguns desses fatores são importantes ou não realmente no tratamento com Oncovet. Para isso, nós utilizamos dois modelos knockout, um para knockout de Toll-like receptor 4 e um para MIT-D88. E comparamos também como se comportava BCG versus Oncothera, que BCG é outro que se trata câncer de bexiga, né? Vejam o que acontece nesse caso. No wild type, que é normal, né? Temos, de novo, né, a caracterização bem clara, praticamente 100% neste especial experiência, né? Quase 60% e 40%, é isso. Praticamente total está dentro só de proteção do sistema, né? Então, está actuando muito bem. Agora, o que acontece quando eu comparo com o knockout? Com o knockout do Toll-like receptor 4.
já baixou bastante, era 60 aqui, né? 40, baixa para 20, já não é o mesmo efeito. Inclusive, aparece uma fase PTA bem clara aqui, ou seja, está indo contra o sistema. Nós precisamos, então, esse intermediário. No caso de MIT88, olha, mais claro ainda o efeito. Olha, não observa efeito nenhum. Então, esse antígeno é muito importante, essas proteínas são muito importantes, né, em termos de desenvolvimento. Olha que observou realmente em caso mais grave, né? Então, realmente são importantes esses elementos. Isso nos permite estudar algumas outras coisas. Por exemplo, como já falei que a expressão de RANK-L é diminuído, essa expressão bastante diminuída, e que quem realmente participa nessa interação é o P53. Então, a gente estuda o P53. O que acontece com o P53? Né? Esse aqui é o controle, wild type. Você vê um efeito bastante significativo para oncoterapia, não tanto para BCG, mas é interessante. Aqui está, esse é o controle. Né? Quando usamos o Toll-like 4 deficiente, a gente vê que o efeito de BCG não é significativo, mas, no entanto, entretanto, bem maior em termos de oncoterapia. Ou seja, estamos controlando muito bem a fase de metástases no sistema. Quando usamos o knockout MIT88, os efeitos são bem maiores, né? Esse câncer, aqui BCG, e aqui o caso de oncoterapia. Então, há um efeito bastante significativo. Isso significa que, realmente, se a gente comparar a efetividade, e a gente já sabe, de usar oncoveter ou BCG ou qualquer desses aí, a oncoterapia é muito superior ao efeito anticâncer que o BCG, por exemplo, e isso até é importante que poderíamos até substituir BCG, e o professor Wagner seguramente vai falar posteriormente, dando bastante ênfase, porque é um problema seríssimo em tratamento de câncer de bexiga em humanos. Em função disso, a gente propõe um mecanismo, né? O professor Wagner elucidou em base a todos os dados que a gente tem, e é bem claro, tanto o análise preclínico como clínicos, né, mostram que a imunoterapia ativa o sistema imunológico inato do paciente. Isso é importante, né? Mediado por TLR2, a Toll-like 2, Toll-like 4, e que há um aumento, então, isso eleva a um aumento de sinalização do interferon. Okay? Então, o interferon está aqui, né? Então, nesse passo, a gente tem interferon, inclusive, claro, isso mostra realmente por que o oncoveter é tão positivo em câncer de bexiga, né? Ele está gerando toda essa sinalização de interferon gama, que, claro, vai participar depois em uma ativação por exemplo, de linfócitos citotóxicos, células natural killer, etc., que vão eliminar a célula cancerosa para levar à destruição dele. Então, isso é importante. Como já mencionei, importante também é aquela sistema, a expressão do sistema RANK-L, também mostra que isso aqui leva a metástase. Se a gente abaixa essa coisa, a gente pode controlar metástase em animais, obviamente modelos animais, né, desse processo tanto de informação e progressão de metástase. Isso é muito importante. Quando a gente passa da área pré-clínico, ou seja, ratos, camundongo, coelho, na qual a gente induz o câncer, né, por isso é pré-clínico. Quando a gente trabalha com cachorro não pode ser induzido, de jeito nenhum, né? Câncer, então, é antiético, não é permitido. Então, a gente seleciona cachorro em diferentes fases de câncer de bexiga e estuda o tratamento deles, como funciona o tratamento. Então, por isso que fica definido bem claro como fase clínica, né? Então, fase clínica em animais. Em termos de câncer veterinário, a gente tem muitos trabalhos, né, vários deles já publicados, em vários tipos de doenças. Por exemplo,
em mastocitoma, temos também em linfoma, temos em mamário e melanoma, né? E, obviamente, em bexiga, né? Eu vou mencionar um pouco mais em detalhe bexiga, porque a gente assim entende que o que nós mais sabemos em pré-clínico, né? Como se comportou. Bom, já adianto que tivemos excelentes resultados, né? Com o Coveter, né? E aqui a inovação é a seguinte: não existe no mundo inteiro um imunomodulador tratando câncer de cachorros. Então, nós somos únicos no mundo produzindo este tipo de material e você vê a importância, então, dessa inovação. Vou mencionar aqui um esquema interessante que é importante que vocês fiquem sabendo. Por exemplo, no caso de mastocitoma, nos Estados Unidos há 75 mil casos diagnosticados por ano, né? No Brasil são uns 27 mil. Então, um número bastante significativo. Linfoma, nos Estados Unidos são 250 mil, no Brasil 90 mil. Mamário, é 4.200.000 nos Estados Unidos. Brasil, 340 mil diagnosticados. Melanoma, 100 mil casos por ano em melanoma nos Estados Unidos e no Brasil, quase 40 mil. O caso de câncer de bexiga, nos Estados Unidos são 20 mil e em Brasil, ao redor de 8 mil, embora estão muito mal representados os valores, né? E a gente estudou, então, bladder, mas assim, em forma mais detalhada. Nesse caso, os pacientes, né, como foram? Não vou entrar em detalhe, mas aqui são 12 participantes que estão bem. Na verdade, nós temos um número muito maior atualmente, mas são os que foram bem monitorados. 12 anos mais ou menos em meio, ou seja, são velhos, né? Não é cachorro novo. E os sexos estão os mais variados, né? Intactos, castrados, fêmeas castradas, que é um pouco diferente a machos, né? Aqui é ovário e útero, né? As raças são das mais variadas. Temos Dachshund, Mixed Breed, Yorkshire Terrier, Miniature Poodle, Brazilian Terrier, Miniature Pinscher e Lhasa Apso, né? Mais ou menos distribuídos em diferentes tipos de cachorro. Já alguns resultados já foram publicados aí nessa revista e a gente vê que como suspende, como se trata. São soluções intravesicais, né? Ou seja, diretamente, chave do ureter à bexiga, né? E na suspensão do Coveter, né? Em alguns casos, cistocentese, mas em casos quando, dependendo como a bexiga se comporta, né? Tem uma fase de indução, são 6 semanas consecutivas, depois uma fase de manutenção, uma dose de Oncoveter cada 15 dias durante 6 meses e uma mensalmente por 6 meses. Esse é o padrão tratado. Vemos os resultados de forma um pouco mais assim, evidentes, né? Esse aqui é o volume do tumor em centímetros cúbicos e depois temos em porcentagem, né? Começamos com 10,7 centímetros cúbicos, em média, claro. Depois de 6 administrações, são 4. E depois de 24, chega a 1,1. Isso é na média, né? Ou seja, depois de 6 administrações, temos 61% de recuperação, né? De diminuição do tumor. E em a 24, quase chegando a 90%. Ou seja, os efeitos são bastante significativos. Aqui hay dois casos, né? Obviamente, comparado um que está bem localizado aqui no tumor, né? Esse aqui não tratados, né? E aqui o outro cachorro também aqui. Depois de 6, vocês veem a redução notória desse tumor dentro da bexiga. Aqui um pouco menos, porque era muito mais evoluído esse aqui, mas quando chegamos a 24, é só essa parte aqui e aqui muito pequena, né? Muito pequena, aqui e aqui, né? Então, realmente, há uma remissão significativa do tumor nesses cachorros.
Toda pergunta, bom, e aí, como anda a toxicidade dos animais? A gente estudou, então, essas toxicidades, né? Aqui a gente define como grau 1, 2 e grau 3, 4, na qual que grau 1 não é tão significativo e o grau 4 já é um pouco mais sério, né? E temos, por exemplo, gastrointestinal, 25% deles, músculo esquelético, 25%, e aí vai, letargia, anêmias, etc., né? Febre, por exemplo, 16% deles. Aumento das enzimas hepáticas, por exemplo, um 33%. Na média, nós temos esse grau 1, 2, que realmente não é de grande importância, é 58,4%, né, por cento. Grau 3, 4, que são mais delicados, são 8%. No adverso é 33%. Ou seja, realmente nós estamos vendo uma efetividade muito grande e baixíssima toxicidade e efeito secundário. Isso aqui, controlando alguns animais, né, em la qual a sobrevida, média de sobrevida deles, esse sin oncoveter, ou seja, com tratamento padrão, né, quimioterápico, a vida é 161 dias. Né? Quando o mesmo sistema se coadjuva com oncoveter, é 540 dias. Ou seja, você vê, o efeito é extremamente grande. Além de estudar, por isso falei, principalmente iba a falar de bexiga, mas, por exemplo, temos 2 casos aqui, outros estudos. Por exemplo, é melanoma, né? Melanoma é uma situação bem complicada em cachorros, né? Fizemos um estudo com esse número 19 casos, né? Em qual todos classificados muito bem, em termos de quais são os tratamentos, as fases também em que eles estão, os tratamentos, e o que aconteceu com eles. Se há regressão, se há aumento, ou quais são os problemas deles. Olha como a gente compara. Vou falar só das médias, né? O caso de oncoveter em melanoma é 200 dias, mais ou menos, né? Olha a diferença quando é um tratado, por exemplo, macitinib, que é um dos métodos mais usados em melanoma oral de cachorro, é 119 dias. O sea, o aumento é muito grande em termos de sobrevida. Aqui temos a estadística deles, são em remissão completa, 31%, remissão parcial, 42%, doença estável, 10%, progressão da doença, 16%. Então, realmente funciona muito bem. Esse é um exemplo, no qual temos um cachorro, na qual tem aqui, né, melanoma, muito feio, depois lavado e fica mais ou menos desse jeito, e é tratado, então, como em 10 dias. Aqui não conseguia o cachorro fechar a mandíbula, né? Depois de 7 dias, uma semana, né, praticamente esse volume todo aqui diminuiu e ele permitiu tranquilamente fechar a boca. Então, o andamento está vivo ainda, esse cachorro, né? Então, se recuperou totalmente. Outro caso interessante é mastocitoma. Também temos 16 casos aqui, estudados também. Qual é o tratamento? Você vê, em alguns casos, é só oncoterapia sozinho, né? Ou como coadjuvante com os quimioterápicos. Ou seja, a gente não rejeita ao dono do cachorro, né, o tutor, de que ele quer seguir com a quimioterapia, não importa. Então, a gente trata como adjuvante, coadjuvante. Olha os tempos de sobrevida é quase 250 dias, no caso de oncoveter, em mastocitoma, e o tratamento padrão de mastocitoma, mas sem oncoterapia, é 125 dias. Você vê o efeito muito importante de oncoveter, né? Aqui estão os valores estadísticos, remissão completa 50%, parcial 18%, estável 25%, progressão de 6%. Aqui temos o caso, né, de um mastocitoma em termos de período. Aqui é 0, aqui são 3 semanas, 2 meses. 2 meses e aqui 6 meses, isso, né? Olha, simplesmente recuperação total, né?
que isso é muito difícil conseguir com outros quimioterápicos. Então, a gente tem, finalmente, né, o Oncoveter em 2 concentrações, uma para a indução, que seria nessa concentração, e o período de manutenção com outra concentração, né? Então, funciona muito bem. Nosso time é bastante grande, né, e diverso, né? Nós temos veterinários a nível de doutorado, pós-doutorado, a nível de biólogos também com doutorado, né? E também veterinários fazendo PhD, ou seja, doutorado e mestrado. E, claro, coordenado por o professor Andrigo Barbosa, que é nosso veterinário principal e que é uma referência em oncologia no Brasil, né? Então, obrigado.